existem rituais antigos que são feitos no hoje. Só que em título de show. Aquele show com Jesus de cabeça para baixo, aquilo é um ritual satânico. Não é possível que você que está do outro lado aí diga que isso é de Deus. Usou a cruz de cabeça para baixo, seja quem crente, pastor. O cara que botar a cruz de cabeça para baixo, ele adora Satanás. Não tem outra. Não tem outra. Então o show lá com a cruz de cabeça para baixo e bunda a valer, né? Aquilo são cultos. No passado chamava-se culto. Hoje se chama show. Entendeu? Aí tem sacerdotisas poderosas. Essas sacerdotisas poderosas, quando elas são de Deus, elas botam para arrasar. Mas quando elas são do diabo, elas botam para arrasar no diabo. Eles querem abrir um portal. A questão sexual é um portal. Você vê um sorvete, né? Não tem nada a ver sorvete com sexo. Porém, o cara bota uma mensagem subliminar para abrir a mente da pessoa. Aí abre o portal da pessoa. Então a questão sexual abre um portal. Não tem nada a ver carro com mulher. Aí mãe bota uma mulher seminua mostrando a bunda, mostrando um carro bonito. Você olha mais para a bunda dela do que do carro. Tá entendendo? Mas por quê? Ele quer abrir a alma. A mulher abre a alma do homem. A mulher, ela tem esse poder de abrir a alma do homem. O homem é 10 vezes mais fraco que a mulher. Para o cara abrir a alma de uma mulher é muito difícil. Mas para abrir a alma do homem, basta uma bunda, um rebolado, a alma está aberta. E aí, muitas sacerdotisas do passado estão renascendo em sacerdotisas do presente. E elas atuam na música. Elas atuam no sexo. Tá entendendo? A bunda delas é igual a outras bundas, mas só que tem a energia dos espíritos. É como aquela prostituta do livro de Apocalipse sentada em cima do chifre da besta. A sedução abre, a sedução é um poder. Então aí se faz um culto. Na antiguidade, esse culto chamava-se culto a Baal Peor, culto a Baal, culto do milho, culto do milho, porque se fazia no milho, para ter prosperidade. Veja aí, culto a Baal Peor, Joilson de Assis, dá uma olhada. É as mesmas coisas, dançarinas, danças, um apelo muito grande. E existe um espírito no meio, que é uma tesãozinha que tem no meio. Olha, é uma coceirinha que fica dando no âmago. E a turma que essas sacerdotisas dominam, meia-noite, 10 horas do outro dia, ela já está lá. Tem gente que uma semana antes chega e fica na portaria para ser a primeira pessoa. E às vezes chega, é a primeira pessoa a entrar, mas depois vai cagar no banheiro, aí perde. É uma força, um poder para abrir a alma das pessoas. Elas abrem a alma da pessoa. Essas sacerdotisas, elas eram treinadas. Ela abria a alma de qualquer rei, de qualquer pessoa. Elas abrem. O que ela tem, todas as outras mulheres têm, mas só que elas ungem. Elas ungem a bunda, ungem os peitos. Então, tem mulher que é muito mais bonita do que cantora fulana, cantora cicrana. Bem mais gostosa, porém não tem a unção, tem uma unção. Chega a benzer com vela. Você está por fora de ritual, desses tipos de ritual. Existe até o ritual da vela. Tem tantos rituais aí. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Elas veem, mas não percebem. E estão sendo usadas por Satanás através da adoração a esses seres. Tem gente lá que nem sabe por que está lá. Exato, mas muito bom esse comentário, mas muito bom. Tem gente que está ali só... Quer ver uma bunda? Bota na internet aí, bunda bonita, aparece 1 milhão de bunda. Não é verdade? Não, mas eu tenho que ir para o show para ver a bunda daquela menina. Então aquilo é um poder, uma sedução. Mas por que o Brasil está sendo tão atacado por essas sacerdotisas? Porque eles querem a lasqueira. Existe uma tentativa de falência do Brasil. O Brasil alimenta 3/4 da população mundial. E se o Brasil falir, se descontrolar, o mundo passa fome. Então, existe uma vontade satanipa de fazer o Brasil cair. Mas o Brasil é um país muito religioso.
Muito mesmo. E essa turma todinha, pastor, é cego. Assim, e esses shows que há por aí, dessas internacionais, né? Às vezes são verdadeiros cultos mesmo. Não é uma cantora cantando, a música é bonita, é romântica. Não. É algo satânico mesmo. Se a pessoa não acredita, continue não acreditando. É para abrir portais. E o portal que elas querem abrir é dentro de você. Entendeu? Querem abrir a lasqueira dentro de você. Porque é o seguinte, gente do céu, vamos falar como adulto, bora? O que ela tem, todo mundo tem. Às vezes você tem mais bonito que o dela. Mas porque todo mundo... quero ver a bunda de fulana, quero ver os peitos de ciclano, quero ver ela rebolar. Isso é uma energia, isso é um culto. Entendeu? Ele rouba o domínio da alma. Você hoje está quente no comentário. Muito obrigado, viu? Rouba o domínio da alma. Quantas mulheres eu tratei que benzeram ela? Umas benzem, não arruma mais nunca. E outra manda benzer. Muitas mulheres me procuram. Pastor, mandei benzer minha bunda. Pastor, mandei benzer meu treco-treco. Mandei benzer meus peitos. Benze. E o cara fica ligadão. Isso o passado, ele está voltando a acontecer. Aqueles cultos do milho, culto de Baal Peor. Veja aí, culto de Baal Peor, Joilson de Assis. Está voltando a acontecer. Tudo pelo poder, pela manipulação. Mas assim, o mundo é livre, cada um faz o que quer. Eu estou falando que existe sacerdotisa. Dentro da igreja, existe sacerdotisa e sacerdotes. Mas se o cara sair e for para o outro lado, aquele poder continua. Eu quero ficar com minhas partes santificadas ao Senhor. Exato. Por isso que a Bíblia diz santificar, né? É a frequência, energia, vibração. Exato. É a sequência, energia e vibração. Aí você vê, não, mas aquela menina tem pacto. Cicrana tem pacto. Pacto mesmo. Como é feito o pacto? Você nunca parou para pensar? Isso tem sérias sequências na economia, filhos rebeldes, entendeu? Gente pobre, os olhos, qualquer parte do corpo pode ser benzido, qualquer parte. A bendição tem muito a ver com hipnose. Você hipnotiza a pessoa. Por que a mulher rebola? Porque o rebolado hipnotiza. Entendeu, menino? Mesmo. Tudo que balança hipnotiza. Por isso que o cara que hipnotiza as pessoas, ele mexe com os dedos, ele toca na pessoa. Pessoas com síndromas, começa pelos olhos. Agora todo mundo tem autismo. Isso aí propósito. Satanás diz fazer o que neste mundo, gente? Cristo não falou, veio roubar, matar e destruir. Não peçam que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esses cultos trazem a destruição, né? A gente falou em Jezabel, né? Jezabel era especialista em culto. E Acabe era um bundão. Você não vê nada forte de Acabe. Acabe nem administrador era. Quem era Jezabel. Mas Jezabel trabalhava em cima da política e da magia. Ela era uma sacerdotisa. Mesma coisa é um sacerdote. O sacerdote tem os seus seguidores e a sacerdotisa tem as suas seguidoras. A sacerdotisa, ela tem muita energia, mas muita mesmo. E se for benzido, e se for pactuada, aí... os olhos são portais. Quando os olhos para algo, é bom acabarmos ficando hipnotizados. O espírito de Jezabel está hoje em dia, até mesmo dentro da igreja. Sim, se a pessoa transar com a Jezabel, já era. Ela suga você a alma todinha. Mulheres sugadores de alma. Aí a alma fica com ela faz o que ela quer. Pode sugar a alma, pastor? Pode. Rouba, mata e destrói e aliena.
Existe um propósito para isso, né? Mas o que fazer? O mundo é mundo, né, gente? Cada um deve se proteger. Você deve proteger seu marido. Eu tenho certeza que esse coronel que enfrentou Jezabel, ele tinha sido benzido, ele tinha sido ungido, alguma coisa, alguém protegeu ele, porque Jezabel tentou contra ele. Se ele tivesse subido ali para o primeiro andar de Jezabel, ele já disse outro homem. Isso aí chama-se magia sexual. Não é que é como, por exemplo, um pau vira serpente, não está entendendo? E uma bunda, ela pode se tornar um poder de atração tão grande. O cara disse, a bunda é cósmica, que bunda é esta? Benzida, esse cara benzer. Essas magias, elas tinham se perdido com o tempo. Elas eram feitas muito escondidas. A igreja perseguia. A igreja católica, ela era especialista em acabar com esse tipo de magia. Mas aí houve infiltrados, né, dentro da igreja. Satanás, ele se infiltra, né? E aí, né, os maiores perseguidores desse tipo de magia era Israel, culto de Baal, Peor, mas ela, como Jezabel se infiltrou. E depois a igreja católica foi quem acabou com os bruxos da idade medieval, ano 300. Nós falamos muito da igreja, mas a igreja tem esse privilégio. Eu sei que tem muitos infiltrados dentro da igreja, mas a igreja teve esse privilégio. A igreja romana foi quem acabou com a bruxaria sexual na igreja. E o gnosticismo era isto. O que os pastores não te dizem é isso. O cara diz, não, o que é o gnosticismo? O que é de gnosticismo? Gnosticismo é lepo-lepo dentro da igreja, magia sexual. Mas a gente não quer dar margem à igreja católica e fica falando merda, dizendo, não, porque o gnosticismo dizia que Jesus Cristo não tinha coipa, não sei o que lá. Não, o que era gnosticismo? Magia sexual dentro da igreja. A igreja católica acabou com isso. O imperador Constantino. Eu sei que às vezes a gente não gosta de uma igreja, mas assim, ela teve muita qualidade, tá? Se tem muita gente infiltrada, Israel também tem infiltrado, na igreja evangélica tem muita gente infiltrada. Os infiltrados, entendeu? Então, hoje, mais do que nunca, essas sacerdotisas elas vão crescer. Elas podem transformar a vida de uma pessoa e de uma nação. Tá bem explicado? Agora sim, se a pessoa acha que isso é exagero, o que pode fazer, né? A questão é que você acha que isso é normal? Será que isso não é planejado? É uma pessoa só que essa pessoa tem energia. Se você olhar na internet, vai encontrar centenas e centenas de mulheres muito mais lindas, mas ela é sacerdotisa. Então, o fato dela ser sacerdotisa, ela tem energia vril. E aí os espíritos usam essa energia. Tudo friamente e devidamente calculado. Sim, tudo é calculado. Tudo é calculado. Você vê que no outro Shoba houve problema no Rio Grande do Sul, né? E todo mundo estava lá. E o povo do Rio Grande do Sul tudo morrendo afogado. Se não fosse Deus para acudir aquele povo. E o Gogeno. Parte do Gogeno. Ei, o povo lá do Rio Grande do Sul está se acabando. Que nada, rapaz. Isso mostra, né? Mesma data. Será que foi um sacrifício? Às vezes a gente... Sabia que o problema dos bons é não calcular a maldade dos maus? Sabia? Abertura, não sei de que... de um bocado de... Abriu tudo de uma vez só. Aí... Eu já tive lá em Leopoldo, São Leopoldo, né? Já tive muitas vezes ali em São Leopoldo, ali Pelotas, aquela região eu conheço tudo ali. É uma região que
se houver um alagamento, demora a baixar, porque não tem aquelas grandes ladeiras, aqueles buracos, né? E aí alguém abriu as portas, né? As porteiras, de repente, tudo de uma vez só. Mas as pessoas não percebem isso. Nós estamos diante de um grande mover do Satanás. O demônio quer alguma coisa, ele quer alguma legalidade. Ele quer algum tipo de legalidade que a gente não está conseguindo pegar. Alguns dizem que é a vinda do anticristo, né? Mas o anticristo ele só vai vir e só vai estabelecer quando o Espírito Santo deixar. Aí pronto, meu irmão. Quando o Espírito Santo deixar, aí todo mundo está lascado. Querem legalidade, né? Aí para legalidade, nada mais do que um culto desse, né? Um culto. O culto a Baal, né? Aí tem que ter um treco-treco. Sempre foi assim. O demônio disse para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. O demônio está sempre oferecendo algo e tem sempre alguém aceitando. Graças a Deus que Jesus não aceitou. Jesus Cristo disse: adorarás só o Senhor Deus Todo-Poderoso, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás cultos. Então, assim, ter cuidado com alguns shows, né? Assim, um show de romance, eu acho muito bonito, né? Um show onde se exalta o amor, a música, né? A cultura nordestina, a cultura do amor, não importa a religião. Mas está havendo uns shows estranhos, né? Show com os caras de cabeça para baixo, velho. Negócio de carnaval, batendo em Cristo. Tudo patrocinado, né? Não é possível que você não esteja vendo o que eu estou vendo, né? Mas eu digo para vocês e para nós mesmos que o Espírito Santo ainda está na terra. E o Espírito Santo nos protege. Tá? Basta você não participar e aconselhar seus amigos e filhos e parentes a não participar. Entendeu? Quem quiser participar, que participe, né? Ok?